tem mais um pouquinho de bastidor para vocês. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, têm dito a aliados que são contra a anulação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E vou vir para cá de novo para amarrar esse bastidor. Lira e Pacheco têm dito aliados que são contra a anulação do impeachment de Dilma. Como o CNN 360 revelou ontem aqui, o PT protocolou um projeto de resolução para anulação das sessões que resultaram no impeachment e quer uma espécie de reparação histórica. Isso foi protocolado no finzinho da noite de ontem, eu chequei, está lá no site do Congresso Nacional, trouxe todas as informações para vocês da resolução e hoje fui checar a repercussão junto aos presidentes das duas casas. O que eu colhi de informação com os aliados? Pacheco disse a aliados que ainda vai tomar conhecimento do texto, avaliar juridicamente, ele como bom mineiro não faz nada de maneira precipitada, mas já adianta que não faz sentido desfazer uma decisão política do Congresso Nacional. Me disse um aliado do presidente do Senado, não dá para tirar a legitimidade política do Congresso. Naquela época, o país quis uma mudança. Essa fonte até fez uma analogia com o caso do Collor, em que ele acabou absolvido de algumas acusações de corrupção, mas não teve o mandato devolvido, nem ao menos simbolicamente. O Senado está se preparando para avaliar até o fim de setembro, para breve, me disse a fonte, uma nova lei do impeachment. Fontes ao presidente da Câmara, Arthur Lira, me falaram que o destino do projeto de resolução do PT é a gaveta. Eles afirmam que juridicamente o assunto não se sustenta, porque a resolução do PT está baseada numa decisão do TRF1, do Tribunal Regional da Primeira Região. Só que o TRF1 ele não entrou no mérito, ele apenas arquivou a questão. A questão era se a Dilma deveria ser julgada por improbidade administrativa. E o TRF1 disse que não, que ela não tinha mais nenhum cargo público e já tinha sido julgada pela lei do impeachment e aí arquivou e não absolveu. Então, aliados de Arthur Lira dizem que o precedente jurídico é falho e que não teria por que tocar esse projeto de resolução para frente. Estamos com o Yuri Pita aqui conosco. Yuri, querido, trouxemos ontem essa ideia do PT de um projeto de resolução, está apresentado. A gente olha lá, tem uma série de deputados petistas muito relevantes apresentando isso. Lula já falou nessa reparação histórica, mas estamos aqui com uma apuração dos presidentes das duas casas bastante reticentes. Sem dúvida, Raquel, e isso tem algumas razões que a gente pode levar em conta nessa análise. Primeiro de tudo, é que muitos dos parlamentares, deputados e senadores que votaram no processo de 2016 ainda fazem parte da casa. Há exemplo do presidente da Câmara, Arthur Lira, e se não me falha a memória, Rodrigo Pacheco estava ainda na Câmara, era deputado federal, também participou da votação do processo de impeachment. Então começa por aí que ambos, os dois presidentes das duas casas legislativas participaram desse processo. E um processo de impeachment exige um quórum mais do que qualificado para avançar nas duas casas. No caso da Câmara, a gente está falando até mais do que aqueles 308. Se não me falha a memória, são 342 dos 513 deputados, 2/3 da Câmara. E no Senado também, 54 dos 81 senadores. Então são votações que são muito robustas para serem revertidas num contexto da atual legislatura que o PT, e mesmo se somar aos seus partidos mais próximos, não chega nem perto desse quórum para conseguir uma votação desse tipo. E voltando, né, ao longo da história, você fez menção ao caso do impeachment de Fernando Collor. A menção que o PT tenta fazer, a comparação, seria com o golpe que derrubou João Goulart lá em 64. E por isso esse nome do golpe. Em nenhum momento, ninguém do PT ou da esquerda fala que Fernando Collor foi alvo de algum tipo de golpe. Ele foi alvo de um processo de impeachment referendado pelas duas casas. A grande diferença quando se faz a comparação entre a situação de Dilma Rousseff e a de João Goulart é que a decisão lá do Congresso
Congresso Nacional pela declaração de vacância da presidência de João Goulart, esta sim tinha um fato, tinha uma questão fática que a tornava irregular. João Goulart não estava fora do território nacional quando Auro Soares de Moura Andrade, presidente do Congresso, decretou a vacância do cargo e permitiu a posse do Marechal Castelo Branco. Isso, por si só, já é um fato bastante diferente de todo o processo de impeachment que correu, que sim pode ser discutido do ponto de vista das chamadas pedaladas fiscais, da argumentação técnica que o Congresso Nacional utilizou para abrir o processo e fazer avançar o processo, mas por se tratar de um processo eminentemente político e tomado com este volume de votos, tanto na Câmara para o processo ser aberto, quanto no Senado, para determinar o afastamento do cargo e depois a cassação do mandato, torna tudo muito difícil também do ponto de vista político. Obrigada, Yuri.